Olá, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver acessando este vídeo. Bom, temos visto que por conta da pandemia do coronavírus, tem se multiplicado vídeos acerca do tema Apocalipse. Porém, muitos especulativos e sensacionalistas. Pensando nisso, eu quis trazer o vídeo de hoje, um vídeo sobre Apocalipse totalmente baseado na palavra, nas escrituras, na Bíblia Sagrada. Espero que você goste desse vídeo, assista até o final, ok? Fica com a gente. No vídeo de hoje nós vamos falar a história da humanidade, da criação até o Apocalipse. Vou repetir para fixar. A história da humanidade, da criação até o Apocalipse. Bom, muitas pessoas me perguntam quem é o pai de Deus, a mãe de Deus, os irmãos de Deus. A Bíblia não fala nada disso. O que sabemos é que no princípio havia apenas Deus. No princípio havia apenas Deus. Eu quero deixar aqui, para registro, Provérbios, capítulo 8, versículo 22 e 23, que diz assim: O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formado há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo. Então, esse provérbio diz que Deus já era antes de tudo. Ok? Aí nós vamos observar que houve a criação dos anjos, que está também registrado em Colossenses, capítulo 1, verso 16, que diz assim: Pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Então, nesse segundo momento, Deus criou os seres angelicais, criou o universo. Aí nós vamos observar, caminhando, que houve a criação da terra. Gênesis capítulo 1, verso 1. No começo, Deus criou o céu e a terra. Eu quero já deixar um adendo aqui, que nesse momento, essa terra, ela passou pelas eras paleozoica, mesozoica, cenozoica, porque os teólogos vão dizer que existe um intervalo entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2, um intervalo de tempo. Porque diz assim, o versículo 2, a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então, no versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Mas, continuando na leitura, Deus vai criando. Então nós vamos observar que houve o estabelecimento da atmosfera, a divisão dos oceanos, mares, rios e a expansão da terra. Gênesis 1, versículo 7, que diz: E assim aconteceu, Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Depois vemos que Deus criou o sol, as estrelas, a lua. Gênesis 1, verso 14. Então Deus disse que haja luzes no céu que separem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Depois Deus criou o homem, Gênesis 1, 26. Aí ele disse: Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. O homem é colocado no jardim do Éden, Gênesis capítulo 2, versículo 8. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O ser humano se multiplica, se estabelece, cria-se uma sociedade. E aí a gente vai observar no ano 2244 a.C. que o homem ele se corrompe. E aí Deus resolve fazer o juízo através do dilúvio. Gênesis 6, versículo 17. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá. E aí nós vamos observar que após o dilúvio acontece a Pangeia, que é a formação dos continentes. Gênesis capítulo 10, versículo 25 vai falar sobre isso. Éber foi pai de 2 filhos, um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. Algumas traduções vão falar, as terras foram divididas. Aí vamos observar que a grande sociedade feita por Nimrod, que faz a Torre de Babel, no ano de 2200 a.C., Gênesis capítulo 11, versículo 4. Aí disseram: Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o topo do céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. E ali há a confusão das línguas, dos idiomas.
e as pessoas se espalham. Muito tempo depois, na região da Mesopotâmia, o patriarca Abrão é escolhido por Deus para iniciar um novo povo, o povo de Deus, 2008 a.C. Os seus descendentes, os hebreus, são os que formam a nação de Israel. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz o seguinte: certo dia, Deus disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Da multiplicação de Abraão veio as 12 tribos, e que se formou um grande povo, que estava preso, cativo, escravo, no Egito. E aí nós vamos ver a história de Moisés, 1526 a.C., que Deus escolhe Moisés para ser o libertador do povo hebreu do Egito. Êxodo capítulo 3, verso 10. Agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. E dessa descendência é que vem o nascimento de Jesus Cristo, que nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vamos ver a história do seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. E ali nós vamos observar que era o Filho de Deus, conforme o Evangelho, segundo disse João, capítulo 1, versículo 14, que a palavra, que estava desde o princípio, se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e verdade. Nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. E aí, depois que Jesus ele é ressurreto, ele volta para o seu Pai, após a ascensão de Jesus aos céus, que marca o início da igreja. Atos capítulo 1, versículo 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Então Jesus ele levitou, flutuou e se ascendeu ao céu. A partir de agora, qualquer pessoa que é discípula de Jesus Cristo e obedece os seus mandamentos faz parte do povo de Deus. Mas o povo de Israel também tem um plano na história de Deus. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, presidente da Organização Sionista Mundial e presidente da Agência Judaica para a Palestina, declarou oficialmente o nascimento da nação de Israel. Tudo isso é importante para essa segunda parte do vídeo, que é sobre o Apocalipse. Porque Jesus Cristo, no seu ministério aqui na Terra, ele disse quais seriam os sinais da sua segunda vinda, que são terremotos, rumores de guerra, peste, fome, aumento dos falsos profetas, diminuição do amor familiar. Tudo registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 24. Alguns dizem que o livro do Apocalipse é apenas um documento histórico e poético do século I em relação à crise política entre judeus e o Império Romano. Mas a partir desse ponto eu vou passar uma outra visão que é conhecida como futurista, em que acreditam que o Apocalipse é a revelação dos últimos dias da humanidade. Então Jesus ele virá para os seus discípulos e fará o tão conhecido arrebatamento dos seus discípulos. A palavra arrebatamento é o ato de tirar para fora. E vamos ver isso na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que diz: então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com ele, para nos encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Veja, assim como Jesus Cristo ele ascendeu ao céu, nós, os seus discípulos, seremos também levados, porque haverá uma transformação do corpo, dessa nossa matéria, conforme está escrito na carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que diz: no abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. A característica desse novo corpo é a mesma de Jesus após a sua ressurreição. É um corpo brilhante, um corpo que levita, um corpo que atravessa paredes, um corpo que jamais adoece e que não envelhece. Os arrebatados vão para o terceiro céu, chamado em grego de eporâneos, que é o céu superior. Paulo esteve lá, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado, de repente, até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Os arrebatados participarão da festa de bodas. Apocalipse 19, 9 diz: então o anjo me disse, escreve isto: felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Os arrebatados passarão por um tribunal, mas não para a condenação, mas para receber recompensa pelas suas obras. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo, para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na Terra. Mas enquanto isso aqui na Terra, após o caos mundial do sumiço de milhares de pessoas,
o falso Cristo será apresentado pelo sistema como um solucionador das questões mundiais aqui na Terra. Será então organizado uma nova ordem mundial. Neste novo sistema, haverá uma única religião, com um líder religioso chamado de falso profeta pela Bíblia. No novo sistema, haverá um controle de quem poderá comprar ou vender, através da marca que na Bíblia é simbolicamente chamada de 666. Apocalipse, capítulo 13, versículo 17. Ninguém pode comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. Os que não aceitarem essa marca serão perseguidos, torturados e mortos. Depois de um período que alguns estudiosos entendem de 3 anos e meio, haverá um juízo de Deus sobre a humanidade nunca antes visto. Como nós podemos observar, os 7 selos de um pergaminho que serão abertos e lido o seu rolo. Apocalipse capítulo 5, versículo 10 em diante. O soar, o tocar de 7 trombetas. Apocalipse capítulo 8, versículo 2 em diante. E o derramar das 7 taças. Apocalipse capítulo 16, versículo 1. Sendo que serão liberados os 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavaleiro montado no cavalo branco é o falso Cristo. Apocalipse capítulo 6, versículo 2. O cavaleiro montado no cavalo vermelho simboliza a guerra. Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e 4. O cavaleiro montado no cavalo preto simboliza a fome. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. O cavaleiro montado no cavalo amarelo simboliza a morte. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Vai acontecer na terra erupção de vulcões, terremotos, chuvas de meteoritos, guerras, fome, secas, altas temperaturas nesse período conhecido como a segunda parte da tribulação. No final da tribulação, haverá uma batalha chamada de Armagedon, entre as nações do mundo contra a pequena Israel de Deus. Apocalipse capítulo 16, versículo 16, que diz: depois os espíritos ajuntarão os reis num lugar em que em hebraico é chamado de Armagedon. Todavia, Jesus virá livrar Israel e julgar as nações, conforme a profecia de Zacarias, capítulo 12, versículo 9. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei qualquer nação que atacar Jerusalém. A terra então será preparada para Jesus Cristo reinar. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, a parte B, diz assim: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu, e Deus reinará para todo sempre. Haverá julgamento das nações que foram contra Israel. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao 46. O falso Cristo, o falso profeta, serão presos, todavia, lançados no lago de fogo, conforme Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, que diz: o monstro foi feito prisioneiro, junto com o falso profeta, que havia feito coisas espantosas na sua presença. Com aquelas coisas ele havia enganado os que tinham o sinal do monstro e os que haviam adorado a imagem do monstro. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo que queima como enxofre. O diabo também é preso, mas no abismo. Apocalipse capítulo 20, versículo 2. E ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo, o Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Agora então inicia-se o período chamado como milênio. 1000 anos em que Cristo reinará na terra e vai mostrar que o seu reinado é justo e que os homens podem viver em paz, uns com os outros. Mas após o período de 1000 anos, o diabo será solto. Apocalipse capítulo 20, versículo 3. Então o anjo jogou o diabo no abismo e o trancou e o selou a porta para que ele não enganasse mais as nações até terminarem os 1000 anos. Depois desses 1000 anos, é preciso que ele seja solto por um pouco tempo. No final do milênio, então, haverá a guerra chamada de Gog e Magog, que são o povo que vai se rebelar contra o governo de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8. Diz assim: depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo. Isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Porém, desce fogo dos céus e consome as nações rebeldes que foram seduzidas pelo diabo. Apocalipse capítulo 20, versículo 9, que diz: e eles se espalharam pelo mundo e o cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Finalmente, caminhamos para o fim da humanidade, o juízo final. Jesus estará sentado em um trono branco.
Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. O livro das obras será aberto, contendo a história das pessoas. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Será julgado também os anjos das trevas, conforme segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Será aberto o livro da vida. Quem não for achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Por fim, haverá a criação de um novo céu e de uma nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E a cidade de Deus, chamada de Nova Jerusalém, vai descer do céu nesta nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 10. Então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus. E então entraremos na eternidade com Deus. De eternidade e eternidade, fim. Isso é o Apocalipse. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe os seus comentários, as suas dúvidas e nos ajude a compartilhar. Meu forte abraço, Dr. Wagner Pedro.